Bom, o Lisboa Mistura começou há 18, 19 anos, eh, com uma ideia de fazer um projeto que se chamava Tambores na Cidade. É uma coisa que, aliás, agora existe noutra perspectiva, mas que é o quê? Tentar perceber quais são os ritmos urbanos e quais são os ritmos urbanos transpostos para o ritmo. Os ritmos urbanos não só os ritmos de vida da cidade, mas os ritmos que se sedimentam. Porque, como se sabe, as melodias vão com quem as toca bem e vão de um lado para o outro. Mas as músicas tradicionais, basicamente, são músicas cujo ritmo se sedimentou juntamente com o ritmo da cidade. E isso é muito interessante porque isso quer dizer o quê? Que a música e os comportamentos expressivos à volta da música são a mesma coisa. Toda uma cidade tem um fado porque tem um espírito, tem um ritmo para isso. As cidades com o tango têm um ritmo para isso. As cidades hum, enfim, do leste da Europa têm um ritmo próprio. E no resto do mundo. E por isso nós tentámos fazer esse projeto e nessa altura começámos logo a fazer simultaneamente duas coisas, que foi um, um, uma criação coletiva, uma espécie de co-criação, uma espécie não, uma co-criação, que para a altura, há 20 anos atrás, não era uma coisa muito normal, com, lembro-me, o Pires, o ator e senador, António, o Calaf, o Zé Luís Peixoto, o Água Lusa, guitarristas de fado com eletrónica, jazz com música africana, toda a gente a trabalhar num conceito de mistura. Isso aconteceu no Parque Mayer e ao mesmo tempo com o Francisco Rebelo começámos a fazer os projetos chamados OPA, depois mais tarde chamaram OPA, nos bairros. E criámos essa ideia de conversar e ter escutar, basicamente. Ouvir os outros. Que é uma coisa que continua a ser cada vez mais importante e cada vez se faz menos. Ou seja, a nossa ideia desde o início era pensar logo, não só escutar, mas escutar também para dizer uma coisa que há muita gente que sofre de invisibilização. Mas não sofre só de invisibilização, sofre também de, como é que se diz, não ser escutada. Não só não é visível, como não é escutada. E nós achámos que era importante uma cidade como Lisboa, que continua a ser uma cidade ainda com pouco tempo para escutar, ter um projeto que pudesse trabalhar nessa direção. E trabalhámos e fizemos muitas coisas novas nessa altura e vamos continuar a fazer a partir do próximo ano e deste ano já, mas continuar a fazer esse trabalho de retomar a escuta. E eu acho que isso foi a origem do projeto e foi o que lhe deu, no fundo, fundamentos e trouxe conceitos que foram muito apetecíveis pelo poder político na altura. Quer dizer, retiram-se algumas coisas. Há coisas que funcionam muito bem e funcionaram muito bem, desde logo os trabalhos como o trabalho desenvolvido como o projeto da OPA, da Oficina Portátil de Artes. É uma coisa que funcionou sempre muito bem, que teve sempre um rendimento incrível, trouxe pessoas que nunca estariam no mundo artístico para o mundo artístico. Algumas delas ficaram e ficaram bem. Trouxemos, ficaram bem, ficaram com possibilidades de lutar em pé de igualdade com outros artistas quando nunca o teriam. Criámos uma dinâmica dentro dos bairros em que as pessoas começaram a perceber que nós não aparecíamos só de vez em quando e mesmo em momentos de grande dificuldade nós conseguimos ir e retomar o trabalho, porque tivemos momentos de grande dificuldade entre os anos 19 e 20 por questões muito elementares, como simplesmente a Fundação EDP não nos pagasse mais de 50 mil euros. E isso torna às vezes os projetos sociais muito débeis. Nós conseguimos manter, conseguimos também trazer para a discussão pública
a questão da visibilização e de perceber onde é que há pessoas que nunca são vistas, que nunca são escutadas, como te disse antes. Fizemos uma outra coisa que raramente acontecia na cidade, que é desperiferificar, como é que se diz? Tirar, lutar contra estes conceitos de periferia-centro e centro-periferia, trazendo muitas vezes a periferia ao centro e levando muitas vezes o centro à periferia, mas sem pensar nesses termos. Ou seja, transformar alguns momentos e alguns sítios em sítios centrais dentro do projeto de trabalho urbano de ações da lusofonia. E fomos os primeiros a trazer, ainda quando fazemos Lisboa Mistura no São Luís também, fomos os primeiros a trazer pessoas dos bairros para sítios que depois alguns deles me diziam uns anos depois: quando é que voltamos àquele palácio, àquele sítio incrível onde nós estivemos? Onde nunca iam e nunca foram. Também ajudámos, creio eu, de uma forma muito forte, a dizer uma coisa que é a criar este conceito de lisboetas. Este conceito de lisboetas de várias proveniências, e ao longo dos anos mantivemos esta tradição de fazer uma festa intercultural para dar espaço. Eu sou crítico quanto a esta festa intercultural, porque é uma mostra que, felizmente, em alguns casos connosco, foi seguida de trabalho conjunto. Ou seja, não foram pessoas que vieram, tiveram aqui um ano e desapareceram no ano seguinte. Alguns deles são repetidos, voltamos ao trabalho. Portanto, a ideia de criar uma comunidade em Lisboa que seja mais abrangente, mais equitativa, mais próxima desta beleza humana que é a generosidade, mais próxima também de uma visão em que todos juntos seremos sempre melhores do que separados e divididos. Eu acho que já não seria pouco o que eu acabei de dizer, não vou estender mais, mas já não seria pouco o que nós temos feito ao longo destes anos. A minha crítica neste momento é absolutamente normal, é dizer, ok, correu muito bem, fizemos coisas muito boas. O que é que falta fazer? E falta-nos adaptar o discurso, falta-nos alterar a linguagem, falta-nos descobrir novas formas de trabalhar, mas não como alguns querem, quer dizer, os projetos sociais já não têm aquele impacto, já não interessam tanto. Essa é a agenda que nós não vamos subscrever. Mas é preciso também trabalhar de uma forma diferente dentro dos bairros. É preciso dar mais ênfase ao trabalho das pessoas que estão nos bairros. É preciso começar a pensar numa arte participativa, trabalhada ao longo do tempo, trabalhada de dentro dos bairros para fora e não o contrário, e pensar mais em modelos de cocriação que não só criem mais tendência em termos de abrangência de público, como também se esforcem por trabalhar conceitos de igualdade de género, conceitos de solidariedade, quer dizer, trabalhar as questões ligadas à natureza e à nossa relação com o mundo à nossa volta, pessoal, humano e natural. Trabalhar várias ecologias, desde as ecologias do pensamento às ecologias das relações e à saúde, e todos os vários sistemas ecológicos que fazem da nossa vida ainda perdurar, alertar para as questões do nosso envolvimento com as estruturas de governança que estão deterioradas por causa da questão da política e da chegada dos Facebooks, e por causa também dos partidos de extrema-direita, que passam o tempo todo a tentar deteriorar ainda mais essa relação. E creio eu que o que falta muito também é nós pensarmos cidade a partir da escuta e não a partir da visualização. Nós estamos aqui e agora há pouco tempo acabámos um trabalho sobre som, sobre Lisboa, sobre paisagens sonoras,
Acabámos não, estamos num processo de criação ainda, mas já estamos num ponto avançado e descobrimos que a quantidade de carros que existe na cidade é ridiculamente violenta. É demasiado violenta. Nós não pensamos numa cidade em termos sonoros. Nós só pensamos em termos visuais e o ruído visual é enorme, mas também o ruído sonoro pode ser, e é muitas vezes, a maior parte das pessoas não dá conta disso, é muitas vezes um problema de saúde pública. E é uma questão muito importante porque causa um cansaço e uma indisposição para o outro, que é uma coisa que só se faz escutando. Porque uma coisa é nós falarmos com as pessoas e termos a nossa agenda, enfim, mais ou menos rotinada, de indiferença. E outra coisa é escutar mesmo, ouvir e sentir o que é que está a passar à nossa volta. Porque há um problema grave que é, apesar de tudo, que faz uma grande diferença na nossa vida, é que quando não se gosta de uma coisa, olha-se para o lado, mas não é possível ouvir para o lado. E isso faz toda a diferença no nosso posicionamento no mundo. Pode parecer pouco, mas nós, no Lisboa Mistura e na Sons da Lusofonia, estamos a trabalhar nessa direção de dizer que se a governança de uma cidade começasse a incluir as questões rítmicas, as questões melódicas e harmónicas e as sonosferas no seu conceito ou no seu programa de governação, a cidade seria outra cidade. E portanto, temos muito trabalho pela frente para fazer. Pronto, o Lisboa Mistura, eu digo isto de vez em quando, já acontecia com a Festa do Jazz e acontece ainda. O Lisboa Mistura sofre de suborçamentação. É um problema que tem que ser resolvido. Não tem a ver só com a nossa relação, que é fabulosa, com a EGEAC, com a Câmara, que faz o melhor possível. A EGEAC, então, este ano, fez o melhor possível porque muito dinheiro foi gasto com a vinda do Papa, que é, do meu ponto de vista, um exagero, mas está feito, aconteceu, não vale a pena lidar com isso agora, vale a pena pensar no futuro, mas também porque há um problema grave de mecenas em Portugal. E, portanto, se nós fizermos uma coisa hype, que não tenha nenhum rastro, que seja 2 ou 3 dias para consumir cerveja, ter bilhetes a 80 euros e vender nomes que toda a gente já viu repetidamente 2, 3, 4, 5, 10 vezes, se calhar ainda arranjamos um patrocinador. Se quisermos fazer alguma coisa que seja diferenciada, que ligue realmente as pessoas e que ligue como está aqui à minha frente uma empresa chamada Nós, por exemplo, que pretende ligar as pessoas. Alguém deste género poderia não, digo eu, da minha modesta e simples opinião, não focar-se tanto em eventos de uma dimensão tão grande, mas começar mesmo a ligar pessoas que normalmente não se ligam entre elas. Isso seria o grande desafio. E depois há um problema de mecenas. Os mecenas, não há uma lei de mecenato a sério, continua a não haver em Portugal, e há uma dificuldade dos mecenas perceberem a parte criativa e programática e a parte programática e criativa perceber os mecenas. Portanto, é necessário ligar-nos mais. Dito isto, o que eu acho que conseguimos fazer este ano só foi possível graças ao apoio sustentado da DG Artes. Caso contrário, seria impossível fazer uma mistura como este que estamos a fazer agora. Mesmo com a redução das verbas do mistura, da parte da Câmara. Mas eu acho que às vezes uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, não é? Quando um pode mais, o outro. E é isso que temos que trabalhar. E nesse sentido acho que conseguimos ir buscar alguém que gostaríamos de ter tido mais tempo para conversar com a Dobeg na hora,
mas ainda estamos a trabalhar para que ela vá visitar um dos bairros com quem estamos a trabalhar, trazer cá as pessoas, e estamos também muito conscientes do que é que a cidade pode escutar neste momento que lhe faz falta. Adobe, sem dúvida. Por outro lado, temos os projetos de hip-hop, spoken word, jazz, e portanto achamos que o Soweto Quintos faz muito sentido nesta altura. Por outro lado, temos aqueles projetos que nós sempre apoiamos e gostamos muito, que são projetos baseados na tradição, ou em alguma tradição, como os Fogo Fogo e a Criatura, mas que recriam essa tradição e apresentam novas formas. Depois temos também os projetos internos, que nos gostamos muito, que são a Festa Intercultural, obviamente, o Jazz Opa, que é o tal projeto de hip-hop, spoken word e jazz, e a Opa, que é hip-hop puro e duro, enfim, puro e duro à maneira das pessoas que ganharam em ambos os projetos. Nós temos uma adesão às nossas open calls absolutamente extraordinária. No Jazz Opa, creio que tivemos cerca de 80 pessoas para um grupo de 8, agora já está quase 10, já estão 10. Quando nós tínhamos previsto em concurso ter cerca de 6 pessoas, 5, 6, e a OPA também, essa não sei exatamente os números, mas sei que é uma imensidão de gente para escolher depois 4 ou 5. Portanto, temos estes projetos todos a acontecer, temos este espaço lindo, que é um jardim, e temos a possibilidade de voltar a estar juntos e conversar também sobre questões importantes. Vamos ter também conversas como os Lisboetas e a visibilização, e também sobre projetos de arte participativa, que é algo que estamos a desenvolver dentro da estrutura, até inclusivamente com a Festa do Jazz e com a Europe Jazz Network, porque participaremos de um simpósio com o François Materasso, que vamos trazer cá em março, 26 e 27 de março, no CCB, do ano que vem. Portanto, todo este trabalho é um trabalho coletivo que, obviamente, pôde construir-se e pôde consolidar-se graças ao facto de termos ganho o apoio sustentado da DG Artes. Há muita ideia de trazer tecnologias e trazer pessoas com capacidades e desempenhos tecnológicos fortes, faz de uma cidade, por si, uma cidade criativa, que era uma coisa que eu estudava muito há 15 anos atrás. Ora, uma cidade criativa tem que ter essas pessoas, mas tem que ter basicamente um multiculturalismo absolutamente cimentado na cidade. E o que está a acontecer é que as pessoas dos bairros, as pessoas com menos capacidade económica, estão a ser postas fora da cidade. O que é que acontece com isto? O que acontece com isto é que se destrói completamente o tecido sonoro, a memória toda sonora das histórias, dos sons, das relações, de um tipo de conexão e de interligação que faz uma cidade ser o que ela é. Não são os edifícios, não são as casas arranjadas, que devem estar arranjadas e devem estar bonitas, porque isso dá-nos gosto a todos, que assim seja. Mas o que está a acontecer é que a cidade está... eu encontro muita gente que está fora a sair da cidade. Já não tem qualquer motivo para estar aqui. E há muita gente também, aqui e noutros sítios, até no Alentejo está a acontecer na zona de Melides, que vende ou que aluga as casas, mas basicamente aquelas que têm, vendem-nas para ir para um lar, para um sítio qualquer. Toda essa memória vai embora, não é? Os velhos vão embora. Por outro lado, não se consegue comprar uma casa em Lisboa. É impossível. Não se consegue alugar uma casa. Os jovens não têm a vida aqui. E, portanto, eu acho que é preciso ultrapassar estas questões muito elementares de pensar que as novas tecnologias e de pensar que os novos residentes
vão fazer uma grande cidade, em Lisboa, que qualquer dia ficará vazia. Mas atenção, Lisboa já estava vazia, a Zona da Baixa, muitos anos antes disto acontecer. Portanto, isto também tem a ver com os próprios lisboetas, com os próprios portugueses. Mas também tem a ver com uma questão de rendas e inquilinos que nunca alugaram e nunca venderam à espera que viesse este momento, não é? Gente com posses, com dinheiro e tal. Portanto, toda a política da cidade, de governação da cidade, não é feita a pensar nas pessoas, e isso é uma coisa que causa algum embaraço, porque nós aprendemos uma coisa que é, quando nós improvisamos, e estou a falar agora de improvisação numa área específica que é da música do jazz, ou com a tradição harmónica, rítmica, a partir de estruturas mais ou menos consensualizadas. Há uma coisa essencial que é preciso conhecer a tradição toda. Porque conhecendo a tradição, quando se arrisca verdadeiramente, faz-se uma coisa que é essencial para a evolução do mundo e para a vida dos humanos, que é, ao arriscar, vai-se à procura de uma falha, de um lapso, de alguma coisa que para a normalidade e que nos traga algo de novo. E eu acho que transpor esse lado da improvisação, esse paradoxo, digamos, de saber ao mesmo tempo muito, mas a falha e o risco serem o grande objetivo do músico, era muito importante aplicado à cidade. Porquê? Porque aí percebia-se que sem a tradição, sem as pessoas, sem esta cultura urbana, lisboeta, antiga que faz a cidade, nunca virão indivíduos arriscar o que é que seja. Porque eles vêm para cá para ganhar dinheiro e tanto depressa vêm, como alguém abana a cena com uma outra bandeira noutro sítio, com mais dinheiro e mais condições, e vão à mesma velocidade. Portanto, eu acho que era essencial usar estes paradoxos de improvisação, que no fundo são paradoxos da relação humana exponenciados a um nível muito avançado, que está tudo a acontecer em tempo real, e portanto ali não há redes. Mas seria importante trazer estes paradoxos de improvisação e estas maravilhosas formas de generosidade porque quando se está a improvisar e quando se toca com alguém, tem que se acreditar nos outros. Porque senão, e ao mesmo tempo tem que se ter uma voz muito forte, as pessoas baixar para o outro, apoiá-lo, para ele subir. Há uma série de coisas que acontecem na área de improvisação musical, na minha área, nesta área em particular, que há outras formas de improvisação, que deveriam servir para nós dizermos assim, ok, nós precisamos de gente que arrisque muito, mas quem é que suporta isto? Precisamos ter lá alguém por trás a suportar para que alguém faça de Miles Davis, não é? Ou alguém faça sei lá, de construtor do mundo, que invente uma nova forma. Mas para isso precisa de ter lá as pessoas. E acho que a gentrificação, que é um fenómeno mundial, neste caso em Lisboa, não está a ser sequer uma gentrificação gradual. É uma coisa violenta com um impacto incrível na cidade que nós não percebemos ainda. Qualquer dia está toda a gente na periferia. Obrigado.